Glória a Deus. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, vamos fazer uma oração. E na sequência nós leremos a palavra e veremos aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Amém? Feche os seus olhos, leve o seu pensamento em Deus, abra o seu coração e vamos falar com Deus. Senhor, obrigado, Pai, por mais um dia na Tua casa. Obrigado por esta manhã, por estarmos reunidos como igreja, Pai, como família, para, em primeiro lugar, louvarmos e bendizermos o Teu nome. E também nesse momento, Pai, agora recebermos, ouvirmos aquilo que o Senhor tem para falar conosco, para nos ensinar, para que nessa semana tenhamos mais uma vez a direção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós somos gratos por isso. Abra o nosso coração, o nosso entendimento para compreendermos. Usa a minha vida, Pai, da maneira que Tu queres usar, porque eu não sou nada. Eu sou apenas uma ferramenta nas Tuas mãos. Faz a Tua vontade no meio de nós. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meu querido, você que trouxe a sua Bíblia, abra em Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Eu nem sei se podia tomar essa água aqui, mas acabei tomando já. Vou tomar da outra agora. Quantos acharam, digam amém? Glória a Deus. Versículo 46. Opa, eu esqueci de abrir a minha. Espera aí. Aí. Versículo 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão seguiu. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Você pode se assentar, fechar a sua Bíblia, ficar à vontade e vamos ver aquilo que o Senhor tem para ministrar nos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui essa passagem do cego Bartimeu, uma passagem muito conhecida. Acredito que todos nós já ouvimos em algum momento uma mensagem sobre o cego Bartimeu, ou nós já lemos na palavra do Senhor sobre o cego Bartimeu. E nós vemos que, logo no início, nós já vemos que já é imposto naquele homem, já é colocado, nós vemos que na vida daquele homem já existia um rótulo. Antes do nome daquele homem ser citado, diz assim: o cego e mendigo Bartimeu. Nós vemos que esse homem, ele não, como se não bastasse ele ser cego, ele era mendigo. E talvez ele estava todos os dias ali na rua, naquela situação, esperando uma oportunidade para sua vida ser transformada. Ou talvez ele estava conformado com a sua vida ali e vivendo os seus dias ali, recebendo as esmolas e vivendo com aquilo que as pessoas o ajudavam. Mas a boa notícia é que aonde Jesus chega, tem transformação. Aonde Jesus está, tem mudança. E lá na sua casa, meu querido, não é diferente. Se Jesus está na sua casa, está tendo transformação. E se Jesus ainda não chegou, Ele chega hoje na sua casa, com vida, com abundância, com prosperidade, com milagre e transformação na sua casa. Hoje é tempo de nós sairmos daqui com a nossa visão transformada, para nós vivermos aquilo que o Senhor, Deus, tem para nós. Aquele cego, ele estava com a maior oportunidade da vida dele. E ele percebe ali no seu coração, talvez ele fale: não, essa é a minha oportunidade. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele encontrou em Jesus a oportunidade de mudança para a vida dele. E ele estava na beira do caminho.
uma situação que nós vemos praticamente, acho que todos os dias, nós vemos pessoas nas ruas, nós vemos pessoas nas esquinas pedindo dinheiro, e nós, talvez, infelizmente, nos acostumamos com essas situações e achamos que isso é normal. Mas não importa se é uma situação normal, se é complexa, se o que nós precisamos hoje é algo pequeno ou algo grande, o que importa é, Deus está aqui e Ele está com o poder dEle sobre as nossas vidas e vai ter mudança na nossa casa. Amém? E não importa o lugar onde Jesus chega, como eu já disse, tudo é transformado. Nós tomamos a decisão hoje de sairmos das nossas casas, virmos até a casa do Senhor, cultuar a Deus. Você, meu querido, já deu um passo de fé hoje. Nós já estamos vivendo um milagre hoje, porque o simples fato de estarmos respirando, acordados, vivos, já é um milagre. Então, se você pode falar assim, na minha vida não acontece milagre. Acontece milagre sim, porque Deus está cuidando de nós todos os dias. E Deus tem algo especial para nos entregar hoje. Essa é a boa notícia, meu querido. Nós não vamos sair daqui hoje sem recebermos algo especial de Deus para nós. Agora, só sai daqui quem quiser receber a bênção. Se você não quiser, amém. Deus está com os céus abertos para derramar sobre as nossas vidas. Então nós somos felizes e devemos ser gratos porque Deus está olhando para nós e o Espírito Santo está aqui hoje se movendo no nosso meio. O nome daquele cego era Bartimeu. Em aramaico, Bartimeu, filho de Timeu, quer dizer filho da pobreza. Mais um rótulo imposto, colocado na vida daquele homem. Ele era cego, era mendigo, e o seu nome queria dizer filho da pobreza. Bartimeu era filho de Timeu, e segundo a história, não está na Bíblia, os historiadores dizem que Timeu, o pai daquele homem, ele servia a Israel numa unidade militar. Então ele teve conquistas, ele era um homem até que importante no meio do povo de Israel. Ele se aposentou com a chegada dos romanos na Palestina. Eles começaram a ver quem que poderia incomodar eles ali. Eles começaram a pressionar e retiraram todas as posses de Timeu. E ele acabou ficando sem nada, e você vai entender o porquê que eu estou contando isso. Retiraram as posses daquele homem, e ele começou a criar revoltas, movimentos contra Roma. Ele falou assim, não é assim que funcionam as coisas. Começou a criar movimentos e ali protestar e criar movimentos com o povo daquela região contra Roma. Ele se tornou um líder importante de movimentos contra Roma. Eles identificaram ele como perigoso, ele foi perseguido, preso e morto. E agora nós chegamos num dos pontos principais. Roma tinha a tradição de quando homens que eram perseguidos dessa forma, eles puniam, eles prendiam, matavam os homens, a família também sofria consequências. E existia um hábito, uma tradição em Roma, de que para que a história da família não continuasse, eles não corressem o risco de ter o filho como o pai, eles deixavam os filhos deficientes. E com Timeu, eles arrancaram os olhos. Ele não nasceu sem visão. Arrancaram os olhos de Timeu. Pelas atitudes do pai, eles tentaram matar a história de Timeu, trazendo para as nossas vidas. Talvez, meu querido, lá na sua casa, durante a sua semana, durante o longo da sua vida, tem muita gente, ou talvez nem são as pessoas, é a vida, somos nós mesmos, que ficamos, às vezes, ao invés de nós termos fé e acreditarmos que o nosso Deus é poderoso, a gente fica achando e falando assim, não, agora não vai dar certo, essa situação é muito grande. Nós ficamos aceitando aquilo que o mundo diz, nós ficamos aceitando os rótulos, ficamos aceitando aquilo que a nossa carne diz para nós. Hoje é dia de transformação, hoje é dia de mudança de visão, porque aquilo que guia um homem é a visão de Deus. Então, se até hoje nós chegamos aqui com a visão da carne, com a visão desses olhos, nós vamos sair daqui com a visão do céu. Assim como diz lá em 2 Coríntios, quando Paulo diz que ele não anda mais pelo que vê, ele anda pela fé. Nós vamos sair daqui hoje andando pela fé. Se você chegou aqui com alguma dificuldade, falando, não vai dar certo,
Não dá mais na minha casa, a minha família não vai, a minha casa não muda, a minha vida não dá certo. Hoje, a boa notícia é, Deus vai mudar a nossa história. Deus vai mudar a sua casa, a sua situação. Não tem impossível para Deus. Para mim tem impossível, para Deus não tem. Glória a Deus, aleluia. Talvez tentaram matar a sua história um dia, ou talvez todos os dias nós ficamos tentando matar a nossa história. Mas ninguém vai matar a nossa história, porque quem disse aonde termina, aonde começa, onde termina, que horas que começa, que hora que termina, é Deus. O Criador dos céus e da terra, o Criador de tudo que existe, aquele que gerou, aquele que criou, aquele que sonhou comigo e com você. É Ele que determina onde a gente vai chegar. O nome daquele homem, infelizmente, era o rótulo e a sentença que ele carregava. Imagina só, todos os dias, nós acordarmos e o nome que eu e você carregamos determina a nossa sentença. O nome daquele homem queria dizer filho da pobreza. Imagina, você acorda todos os dias e você já está com aquilo na sua vida. Poxa vida, filho da pobreza, eu vou sair desse canto que eu estou na rua, vou para outro canto na rua, vou continuar vivendo na miséria e eu vou continuar aceitando isso todos os dias, isso vai continuar se repetindo. Mas a nossa situação, ela continua a mesma, se nós queremos e se nós não encontramos com Jesus, porque na hora que a gente encontra com Jesus, meu irmão, maravilhas acontecem, e como é o tema dessa mensagem, coisas novas pela fé, a fé ativa coisas novas na nossa vida, e é isso que Deus quer que nós entendamos hoje, que pela fé, coisas novas estão sendo colocadas no nosso interior. Se nós chegamos até aqui hoje, que dia que é hoje? Eu nem sei que dia que é, 12 de novembro? 13 de novembro. Se nós chegamos até aqui hoje, 13 de novembro, às 11h30 da manhã desse domingo. Se nós chegamos aqui falando, poxa vida, o meu 2022 eu achei que poderia ser melhor. Eu caminhei esses meses aqui e não deu em nada. Meu irmão, não deu em nada até agora, você está na casa de Deus. Deus tem coisas novas para ativar na sua vida, na nossa vida, na nossa igreja. A nossa igreja tem vivido milagre atrás de milagre, milagre atrás de milagre. Não é porque quem está aqui é bom, não. É porque a mão do Senhor está sobre nós. E a mão do Senhor está sobre a sua casa, sobre a sua vida. Então, se você precisa de uma visão nova, hoje Deus está te dando uma nova visão. Deus está colocando dentro de nós sonhos, projetos. Deus está tirando os nossos olhos carnais e colocando olhos novos para nós entendermos aquilo que o Senhor quer que nós façamos. O que importa é que Deus muda rótulos. Eu não sei como nós chegamos aqui, como que você e eu, como nós chegamos aqui hoje. O que importa é que não importa o rótulo que existe na nossa vida, se existe um rótulo de perdedor, de, sei lá, de ladrão, de derrotado. Hoje, o nosso rótulo já foi mudado na cruz para filhos de Deus. Mas hoje, mais uma vez, o nosso rótulo é mudado para vencedores. Aqueles que vivem no caminho do milagre. Aqueles que conquistam pela fé. É isso que tem que estar estampado no nosso peito, na nossa testa. Somos filhos de Deus que vivem pela fé. Quem determina o nosso futuro é o nosso Deus. Aquele homem, aquele cego, Bartimeu, nós vemos que ele percebe um movimento, ele percebe que algo estava acontecendo ali, porque ele não enxergava, então os outros sentidos dele com certeza eram muito mais aguçados, nós sabemos, né? Eu não sei porque eu não sou cego, mas a gente sabe que os especialistas comentam, né? Quando nós temos uma deficiência em algum, esqueci o nome agora, algum sentido, obrigado, eu não sei quem falou, mas obrigado. Os outros sentidos nossos, do nosso corpo, são aguçados, são melhorados, são amplificados. E existiu um movimento ali. E aquele homem percebeu, não tem alguma coisa acontecendo aqui. Quando ele percebe e descobre que é Jesus que está passando, ele resolve usar a única coisa que ele tinha. Ele era cego, mas ele falava. Ele era cego, mas ele falava. Então, podem até ter tirado a visão daquele homem, mas a voz, aquilo que ele tinha de melhor naquele momento para provocar um milagre, para que ele vivesse uma nova história, estava ali, ele usou. Então ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu irmão,
Outra boa notícia para a gente receber para a nossa vida: aquilo que você tem de melhor na sua mão, na sua vida, é o que Deus vai usar para operar o milagre na sua casa. Então, independente de como a gente chegou aqui, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você tem de melhor, talvez você pode falar assim, eu não sei fazer nada, mas Deus sabe aquilo que pode ser ativado dentro de você, para que você viva um milagre. Então o que a gente tem que fazer é crer. A gente não precisa explicar o milagre, a gente tem que simplesmente viver o milagre, acreditar no processo, porque quem faz é o nosso Deus Todo-Poderoso. Meu irmão, talvez, se você chegou aqui, ou talvez eu cheguei aqui hoje meio sem fé, nós precisamos entender isso. Aquilo que nós sabemos fazer de melhor é o que vai nos tirar dessa situação que nós nos encontramos. Se você está nos acompanhando online, quem está aqui no presencial, nós precisamos entender aquilo que nós fazemos de melhor é o que Deus vai usar para fazer a nossa família viver o milagre. Aquele grito dele de Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele cego, mendigo, chamado Bartimeu. Esse grito dele não era simplesmente um chamamento. Não era simplesmente, eu estou chamando Jesus. Ele estava declarando a fé dele em Jesus. Aquele homem, ele acreditava, eu não vou me aprofundar nisso, mas para ele dizer, Jesus, filho de Davi, é porque ele acreditava na profecia de Isaías, no capítulo 9, que falava sobre o Messias. Então aquele homem já estava acreditando, o Messias está passando por aqui. O Messias está aqui e pode transformar a minha vida. E o mesmo Jesus que estava lá, meu querido, transformou a vida de Bartimeu, é o mesmo Jesus que está aqui e que pode transformar. E não pode, mas ele vai transformar a nossa história. Ele vai transformar a nossa vida. Aquele homem, ele não estava simplesmente chamando, ele estava declarando a fé dele. Jesus, eu acredito no Senhor. Tu és o Messias, tem misericórdia de mim, somente o Senhor pode me curar. Era isso que ele estava fazendo, a fé dele, simplesmente pelo fato dele saber que Jesus estava passando por ali. Ele entendeu, esse homem é o Messias, ele vai mudar a minha história. Então quando nós entendemos que somente Jesus pode fazer um milagre na nossa casa, somente o Senhor pode transformar a nossa história, é aí que as coisas mudam. Enquanto a gente ficar achando que, mas é quem está sentado lá na cadeira lá de presidente que vai resolver alguma coisa da minha vida, é quem vota por mim, é isso, é aquilo, a situação está difícil, a economia não vai. Meu irmão, não importa, pode ser o Papa que está sentado naquela cadeira lá. Quem faz é o nosso Deus. Então não importa como é que está a coisa, não importa se o nosso país vai virar com características de outro, que eu não vou falar aqui agora, mas quem faz é Deus. Então não são homens que definem e que determinam a nossa história. É Deus que determina a nossa história. É Deus que determina onde nós vamos chegar. É Deus que determina o que vai acontecer na nossa semana. A gente só tem que receber e deixar a nossa fé viver por nós. Aquele homem estava vivendo a maior oportunidade da vida dele. E ele não deixou a oportunidade passar. Hoje, com certeza, é a maior oportunidade das nossas vidas. O Senhor está aqui. O nosso Deus está aqui. O nosso Deus não está lá na casa do fulano, não. Ele está aqui agora. É a maior oportunidade que nós temos de viver um novo processo, de vivermos um milagre, de vivermos uma nova história. Agora cabe a nós tomarmos uma atitude e recebermos aquilo que Deus tem. Ou você não acreditar na palavra de Deus e deixar as coisas passarem. Vamos seguir, senão não vai dar tempo. Aquele homem, ele já estava, acredito eu, que ele vivia cansado de apanhar, de viver os dias daquele jeito. Que se ele estivesse conformado com a situação dele, meu irmão, ele tinha deixado passar. Mas ele não estava conformado. Ele não estava conformado conforme as coisas estavam na vida dele. Se nós entramos aqui hoje, se nesse momento a gente está sentado nesse banco e eu estou aqui em pé agora, se eu estou conformado da forma que está a minha vida, eu não estou vivendo pela fé. O Senhor Deus não nos criou, não nos chamou para a gente viver de forma conformada. Porque quando você se conforma, você se adequa aos padrões que estão sendo colocados para você viver. Deus nos chama para nós trazermos o céu para a terra. Deus nos chama para nossa fé ser ativada,
para nós não vivermos como o mundo diz. O mundo está acostumado assim, aqui é azul, aqui é azul, aqui é verde. Não, quando nós vivemos pela fé, o mundo pode falar que isso aqui é azul, pode falar que esse caminho vai para sei lá onde, mas o que importa é quando nós vivemos pela fé, não importa o que o mundo diz. Nós não devemos ficar conformados. Então, se você entrou aqui conformado hoje, se desconforme, meu irmão. Se movimente, porque o céu está em movimento. E onde tem movimento, tem milagre. O céu, ele fica em movimento, não é simplesmente porque ele está em movimento, não. Porque o poder de Deus é movimento. E onde tem poder de Deus, tem sobrenatural. Onde tem sobrenatural, tem milagre. E o céu se movimenta, meu irmão, ao nosso favor. É isso que nós precisamos entender. Nós adoramos, nós louvamos, nós servimos a Deus, nós amamos ao Senhor, mais do que a nossa vida, com tudo aquilo que nós temos. Mas o céu está em movimento em nosso favor, para que algo aconteça onde nós estamos. E no nome de Jesus, aonde eu e você entrarmos, pisarmos, assim como a palavra diz, vai ser um lugar abençoado. Aonde você colocar as mãos, vai prosperar. Não tem projeto que vai dar errado se nós colocarmos Deus na frente e colocarmos as nossas mãos. Porque se nós somos filhos de Deus, a presença do Senhor está em nós, aonde a gente coloca a mão, o Espírito Santo de Deus também está. E vai dar certo. Deus, Ele quer nos fazer enxergar coisas novas. Aquele cego, ele não tinha visão de nada, ele não tinha perspectivas, ele não tinha esperança. Deus, Jesus, vai e refaz a visão dele. Aquilo que não existia, aquilo que não tinha nada, não tinha o que fazer ali com os olhos, se ele tinha olhos, porque arrancaram tudo. Jesus vai, ele não simplesmente refaz, ele insere, ele coloca olhos novos. Se você está entendendo, diga amém. Porque quando nós dizemos amém, nós concordamos com aquilo que a palavra está nos ensinando. Amém quer dizer, assim seja. Então, se nós estamos falando que aquele homem recebeu uma visão nova, quando você diz amém, você recebe uma visão nova para a sua vida. Jesus coloca não apenas olhos novos naquele homem. Jesus não apenas restaura, ele faz algo novo. Os olhos novos. Bartimeu, ele não passava a viver simplesmente uma nova vida carnal, mas Deus colocou algo novo dentro de Bartimeu, porque no último versículo diz, coloca para nós, Lucão, por favor, que aquele homem, ele recebeu um milagre, vá, disse Jesus, a sua fé o curou, imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Quando Deus faz, meu irmão, quando Jesus faz, Deus opera o milagre nas nossas vidas, é tudo por completo. Deus, ele não faz o milagre na nossa vida pela metade. Aquele homem, ele recebeu olhos novos, recebeu uma visão nova, mas recebeu dentro do seu coração um propósito novo de vida. Ele poderia muito bem ter recebido o milagre e ficado sentado ali, na mesma condição que ele se encontrava até aquele dia, mas ele resolveu, ele entendeu que aquele homem, o Messias, que tinha transformado a vida dele, que tinha colocado um propósito novo dentro dele também. Então ele falou assim, quer saber? Eu vou seguir esse homem porque eu tenho um propósito novo para a minha vida. É isso que Deus tem para nós hoje também, não é só milagre, mas um propósito novo para nós vivermos. Deus tem um caminho para a gente trilhar. Agora nós precisamos aceitar trilhar nesse caminho. O nosso Deus, ele não força as coisas. Nós precisamos entender que o caminho que nós temos que seguir é o caminho do propósito de Deus. Saindo daqui hoje, nós vamos para as nossas casas, vamos almoçar, alguns voltam para o culto da noite, mas lá na segunda-feira, o que te espera? O que nos espera na segunda-feira? Tudo pode ser diferente nessa semana, de acordo com a resposta que nós vamos dar para o nosso Deus hoje. A nossa semana e o restante do nosso ano, ou o restante dos nossos anos, podem mudar a partir de hoje, de acordo com a resposta que eu e você vamos dar para Deus hoje.
Nem sempre aquilo que Deus faz e nos dá é algo físico. Às vezes nós estamos vindo à igreja, ou muitas vezes as pessoas vêm à igreja e ficam achando que Deus vai operar um milagre na minha vida financeira, vai me dar um bem material, vai me dar um carro, uma casa, vai me dar algo novo, enfim. Mas Deus quer dar muito mais para nós. Deus quer dar um novo propósito de vida. Deus quer fazer, às vezes, você que está achando que você não pode servir na igreja, que você não tem um ministério a ser realizado. Hoje Deus revela a nós, Deus revela a você, aquilo que você precisa fazer para servir ainda mais ao reino de Deus. Porque o reino de Deus não é feito de coisas materiais. O reino de Deus é feito dos céus, é feito de bondade, de fé, de amor, de alegria, de paz. As pessoas precisam conhecer o Deus que nós servimos. As pessoas precisam conhecer o Deus que você serve, que eu sirvo, através dos milagres que acontecem na sua vida. Os milagres nas nossas vidas vão ser tantos que as pessoas vão querer saber o que está acontecendo lá na sua casa. Vão querer saber o que está acontecendo na casa do irmão lá, que tem muito milagre acontecendo. Eu quero servir esse Deus. Eu quero viver o que esse irmão vive. As pessoas vão olhar para você e vão falar assim, eu quero viver o que você vive, fala para mim o que é. Fala para mim. Aí meu irmão só vai falar assim, eu vivo com Jesus, vem cá, vamos conversar um pouquinho. Você faz um café, senta lá na mesa com esse irmão, fala do evangelho para ele e traz ele para a igreja. Nós precisamos enxergar com os nossos olhos espirituais. Esses dias eu compartilhei com os irmãos do culto do Milagre, 5h30. Até fazer o jabá, meu irmão, se você consegue vir, se é melhor para você vir no culto das 5h30 do Milagre, venha. Tem muita gente vindo 7h30, vem 5h30. Aí a gente abre espaço para os irmãos virem para o culto da noite, conhecer a palavra, receber a bênção através da nossa pastora Lourdes, e o culto das 5h30 também vai seguindo. Então a gente vai se ajudando aí. Mas eu estava conversando com os irmãos que nós vivemos todos os dias pela fé. Por quê? Eu tive uma experiência muito interessante em casa. Eu nunca, acho que tinha parado para pensar nisso. Mas eu estava orando a respeito de uma situação. Eu estava sozinho, então eu estava falando alto lá. Os vizinhos devem achar que eu sou um doido. Aí eu estava orando. Só que enquanto eu estava orando, eu estava profetizando com a minha boca, a minha carne falava assim para mim, não adianta você orar, isso daí não vai mudar. Então, eu acredito que com você é a mesma coisa. Enquanto o nosso coração, os nossos olhos veem pela fé, a nossa carne está falando assim, não vai acontecer, não vai dar, para de orar que isso não vai mudar. É aí que nós colocamos a palavra de Deus em prática na nossa vida. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo pela fé, eu vivo por aquilo que eu acredito. É isso que nós precisamos fazer. Às vezes você está orando lá na sua casa, a carne está te falando, a situação está te falando, não vai dar, não vai mudar. Pela fé eu declaro em nome de Jesus, vai acontecer, vai dar, vai mudar, eu vou avançar, eu vou conquistar, vai ter milagre de cura, vai ter milagre de transformação. Não importa, meu irmão, o que a carne está falando para nós, aquilo que o nosso corpo humano está falando, os olhos da fé não deixam a gente acreditar no que a carne diz. Deus, Ele está nos dando uma visão nova hoje. A gente sai daqui hoje, meu irmão, para viver uma nova fase em nome de Jesus. Você e a sua casa, você pode falar assim, está tudo bem. Meu irmão, pode melhorar. A gente sai daqui hoje com algo novo para a gente viver, para a gente ter uma nova fase muito melhor do que a gente já viveu até hoje. A fé de Bartimeu o levou ao milagre. Versículo 51. Já está aí, obrigado. Está aí já. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, mestre, eu quero ver. Jesus, todas as vezes que ele curou alguém, que ele operou um milagre, Jesus nunca perguntou, como você se chama? Qual é a sua história? Deus pergunta, o que você quer? Então, para nós é a mesma coisa, meu irmão.
Deus ele não está perguntando o seu nome, Deus não quer saber da sua história, se você é feio, se é bonito, se é bom, se é ruim, qual é a sua história, o que você fez até hoje. Deus só pergunta para nós, o que você quer? Cabe a nós respondermos com fé. A resposta está em nós. Então, por que Jesus pergunta? Jesus já sabia o que aquele homem precisava. Estava nítido que aquele homem era cego, que ele era mendigo. Mas Jesus pergunta para ele, o que você quer? E nós aprendemos aqui que nós precisamos declarar aquilo que nós queremos. Não adianta a gente vir e sentar no banco da igreja, ficar olhando o pregador, trazer a mensagem do Senhor, ficar, tá bom, beleza, eu vou embora para minha casa. Eu ouvi a palavra e vai acontecer. Não é, meu irmão, quando a gente quer alguma coisa, a gente precisa falar. Enquanto a gente não aprender a declarar, dar uma palavra de ordem, as coisas não vão acontecer. Só que só dá a palavra de ordem, só declara quem tem fé e quem acredita que Jesus pode fazer todas as coisas. Aquele homem, ele entendia, ele já tinha entendido que Jesus poderia fazer um milagre na vida dele. Então, para ele já estava tranquilo. Jesus perguntou, o que você quer que eu faça para você, meu queridão? Ele, eu quero ver. É simples. Com Jesus não tem rodeio. Com Jesus não tem voltinha. Não tem ficar enrolando, não. O que você quer, meu irmão? Você precisa de uma cura do câncer lá na sua casa? É só você pedir. Deus vai operar em nome de Jesus. E se Deus não operar, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Ele não muda, Ele é imutável, porque o Senhor tem os planos perfeitos para as nossas vidas. Hebreus 11, eu amo esse capítulo, eu leio quase toda quarta-feira lá, os irmãos, acho que até já decoraram de tanto que eu falo. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos, pode seguir, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus, pode avançar, por favor. Pela fé, Enoque, pode avançar. Todos os homens que viveram foram exemplos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vou ler de novo. Sem fé, eu acho que a gente não entendeu o que está escrito aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém. Meu irmão, se você tem fé, está simples, você vai receber. E a gente não está falando, eu vou falar de novo, a gente não está falando de bens materiais, nós estamos falando daquilo que o Senhor precisa fazer na nossa vida. A gente não pode passar por esse mundo simplesmente por passar, porque nós sabemos que a nossa morada não é aqui, nós somos peregrinos em terra estranha, a nossa morada é celestial. Então, se a nossa morada é celestial, eu preciso viver como um cidadão do céu. Como vive um cidadão do céu? Vive com os olhos espirituais, vivendo pela fé. Essa é uma das chaves de entrada. Nós precisamos ter fé, que o nosso Deus pode todas as coisas. Aí. Aquele homem, ele não se importou com a multidão, mandando ele se calar. Aquele homem, ele tinha tudo para dar errado. Diante de uma multidão, ele tinha tudo para perder. Ele não enxergava, ele era mendigo, com certeza desprezado pelas pessoas. A banda pode subir, por favor. Ele era desprezado, ele era mendigo, cego. A gente vê que os versículos começam. O homem era cego e mendigo. Ele tinha tudo para não viver nada. Mas pela fé ele viveu tudo. Ele tinha tudo para não viver nada. Mas pela fé ele viveu tudo. E é esse tudo que Deus quer fazer nas nossas vidas hoje. É esse tudo, é esse mais, é esse sobrenatural que Deus quer fazer nas nossas vidas hoje. Jesus, nosso Deus, Ele não está perguntando quem nós somos, como nós chegamos aqui, qual é a história da nossa família, se a nossa família teve uma história ruim até hoje, ou o que a gente fez. Deus está perguntando para nós o que nós queremos.
Deus pergunta para nós hoje, o que você quer? Talvez nós entramos aqui hoje, ou alguém entrou aqui hoje, precisando de uma mudança de vida. Sabendo que vem à igreja regularmente, vem nos cultos, mas quando termina o culto aqui, vai fazer coisas que não agradam ao Senhor. E você pode estar pensando assim, mas eu preciso mudar e eu não consigo. Deus pergunta, o que você quer que eu te faça? Você precisa de força para conseguir mudar? É isso que Deus vai colocar no seu coração, é força. Só que também, para ter essa força, a gente precisa fazer a nossa parte, que é jejum, oração, leitura da palavra. A fé vem pelo ouvir. Nós estamos ouvindo a palavra hoje. A fé já está no seu coração, porque você está aqui hoje, você acredita que Deus pode todas as coisas. Então, meu irmão, tá fácil. Amanhã, hoje mesmo, é só a gente sair daqui e viver aquilo que Deus tem. Se coloque em pé nesse momento. Diante daquela situação, a situação talvez mais complicada da vida daquele homem, talvez nós entramos aqui hoje com a situação mais complicada da nossa vida. Talvez a gente entrou aqui hoje, muitos entraram aqui hoje, ou eu entrei aqui hoje, pensando, eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Eu tenho um boleto para pagar, eu tenho alguém doente em casa, eu tenho coisas para resolver com a minha família que eu não tenho coragem de falar. Eu não sei, meu irmão. Os problemas são inúmeros, porque nós sabemos que no mundo nós teríamos aflições, mas credes no Senhor, tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo, Ele pode todas as coisas, nosso Deus é poderoso. Mas não importa, meu irmão, como nós vivemos até aqui, o que importa é como nós vamos viver saindo daqui. O que importa é a resposta que nós vamos falar para Deus hoje. O que importa é o tamanho da abertura do seu coração hoje para receber o que Deus está fazendo. Louvor, meu irmão, eu aprendi isso com uma pastora muito amada por nós. Louvor é compromisso. Então, quando nós declaramos algo com a nossa boca durante o louvor, nós estamos exaltando ao Senhor, mas nós estamos fazendo um compromisso com Ele. Então, quando nós dizemos essa canção, coisas novas Deus está fazendo aqui, não é lá, é aqui, é na sua vida, é na sua casa, é na nossa igreja, é no seu coração, é na vida do seu irmão lá, do seu primo, da sua tia, não é na casa do vizinho, é aqui. Deus quer fazer coisas novas. Diante de uma situação impossível, a fé inabalável daquele homem, mendigo, cego, que não tinha nada para dar para ninguém. Ele teve a vida dele transformada. Você pode achar que você não tem nada para entregar. Você tem, meu irmão. Você é amado de Deus. Você tem o seu coração para entregar para Deus. Você quer mais do que isso? O seu coração diante de Deus. É no coração que estão todas as coisas. É no coração que nós determinamos, que nós decidimos seguir a Jesus ou não seguir. Não foi um milagre que fez aquele homem que era cego seguir a Jesus. Foi a fé daquele homem. Foi a fé, o encontro com Jesus. O milagre foi a consequência. Mas aquele homem, antes de receber o milagre, ele já cria que Jesus era o Messias. Aquele homem já cria que Jesus era o Messias. Nós não precisamos receber um milagre. Nós não precisamos ganhar uma casa. Nós não precisamos ficar ricos, cheios de bens, para acreditar que Deus pode todas as coisas. Porque um dia isso vai acabar. E aquilo que está lá, a morada que o nosso Deus está preparando, está nos aguardando. E é isso que importa. Aquilo que nos aguarda, não o que está aqui. Da mesma forma que olhos novos foram inseridos naquele homem, porque tinham tirado os olhos dele. O milagre foi muito maior.
O milagre foi, Jesus colocou olhos novos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é no meu nome, porque eu não sou ninguém. Em nome de Jesus. Deus está colocando coisas novas no nosso coração. Deus está colocando coisas novas nos nossos corações. Deus está colocando olhos novos, visão nova. A partir de hoje nós vamos viver coisas novas em nome de Jesus. Aleluia! Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.